efficiunt demons, ut quae non sunt, sic et tamen quasi sint, conspacienda hominibus excipiant. A estrada parecia se estender infinitamente à frente do carro. A luz que atravessava os galhos das árvores altas dançava nos vidros em padrões aleatórios, às vezes brilhando diretamente nos olhos de forma incômoda. Ao redor, uma floresta densa de verde profundo cercava o caminho. O único som era o do motor do veículo avançando pela estrada. O cenário era pacífico, emanando uma serenidade quase irreal. Mas, por mais tranquilo que o passeio parecesse, não havia nada de agradável para os dois passageiros. A mulher de meia idade ao volante tinha cabelos curtos e bem cuidados, castanhos que combinavam com o seu tom de pele. Vestia uma camiseta verde em V e jeans azul. Brincos de diamante adornavam suas orelhas, parcialmente escondidos pelos fios. Seus olhos verdes, intensificados pela cor da roupa e pela luz, destacavam-se. Mas o que mais chamava a atenção eram as olheiras escuras sobre eles. Ela tinha um ar de quem costumava sorrir, mas agora seu rosto estava carregado de tristeza. Fungava de vez em quando e olhava no retrovisor para o filho no banco de trás. O menino estava curvado, os braços cruzados contra o peito, a testa pressionada no vidro frio. Sua aparência era normal. Cabelo desgrenhado, pele pálida, quase acinzentada pela luz do entardecer. Seus olhos eram escuros, contrastando com os da mãe. Vestia uma camiseta branca e calças hospitalares. As roupas que usava antes estavam destruídas e encharcadas de sangue. O lado direito de seu rosto tinha cortes e a sobrancelha partida. Seu braço direito, bandagem até o ombro, fora dilacerado pelos estilhaços do vidro durante o acidente. As feridas pareciam doloridas, mas ele não sentia nada. Nunca sentira. Essa era uma das vantagens de sua rara condição. Insensibilidade congênita à dor. Poderia perder o braço e não perceber. Além disso, outro desafio o marcara desde a infância, a síndrome de Tourette, que causava tiques incontroláveis. Pescoço estralando, ombros contraindo, os colegas da escola o chamavam de Tique Toby, zombando dele com imitações exageradas. O bullying foi tão cruel que ele passou a estudar em casa. Toby encarava a janela com o rosto vazio de emoção. A cada minuto, um tique sacudia seu ombro, braço ou pé. Cada solavanco do carro retirava seu estômago. Toby Rogers, a última vez que estivera em um carro foi quando ele capotou. Era tudo o que conseguia pensar. Sua mente repetia, inconsciente, a cada segundo antes de desmaiar. Toby fora um sortudo. A sua irmã mais velha, não. Lembrou dos olhos dela, cheios de terror, dos gritos interrompidos quando o vidro estilhaçou seu rosto, do corpo esmagado pelo volante, o torso deformado pela bolsa de ar que inflara tarde demais. Era a última imagem que ele guardava dela. A estrada de casa continuava sem fim. Demorou tanto para chegar em casa, pois sua mãe queria evitar passar pelo local do acidente. Quando os arredores deram lugar a um bairro familiar, ambos já estavam mais do que prontos para sair do carro e voltar para o seu próprio lar. Era um bairro antigo, com casinhas aconchegantes lado a lado. O carro parou em frente a uma pequena casa azul, com caixilhos brancos nas janelas. Eles notaram rapidamente o veículo velho estacionado em frente à casa e a figura conhecida que estava na entrada da garagem. Toby sentiu uma raiva e frustração automáticas ao ver o seu pai. Seu pai, que não estava presente.
Sua mãe manobrou o carro até a garagem ao lado dele antes de desligar o motor e se preparar para enfrentar o marido. "Por que ele está aqui?" Toby disse baixinho, olhando para a mãe, que estendeu a mão para abrir a porta do carro. "Porque ele é seu pai, Toby. Ele está aqui porque ele quer te ver", respondeu sua mãe com voz monótona, tentando parecer menos trêmula. "Mas ele não foi ao hospital ver a Lyra antes dela morrer." Toby estreitou os olhos e olhou pela janela. "Ele estava bêbado naquela noite, querido. Ele não podia dirigir. E quando é que ele não está?" Toby abriu a porta do carro antes da mãe e saiu cambaleando até a garagem, onde encontrou o olhar do pai. Então abaixou os olhos, segurando uma expressão séria. Sua mãe saiu logo de trás e encarou o olhar do marido antes de contornar o carro. O pai abriu os braços, esperando um abraço da esposa, mas ela não passou por ele e pôs o braço sobre o ombro de Toby, convidando-o a entrar. "Connie", o marido começou a dizer com voz rouca. "Nenhum abraço de boas-vindas, hein?" Ela ignorou as palavras provocativas dele e continuou andando com o filho apoiado em seu braço. "Ele tem 16 anos, pode andar sozinho." O pai começou a segui-los para dentro. "Ele tem 17. Connie retrucou antes de abrir a porta e entrar. "Toby, que tal irmos para o seu quarto descansar? Tudo bem? Eu venho te chamar quando o jantar estiver pronto." "Não, tenho 16. Eu posso andar sozinho." Toby disse sarcasticamente, lançando um olhar para o pai antes de subir a pequena escada e virar para o quarto, onde bateu a porta com violência. Seu quarto pequeno não tinha muito, só uma cama pequena, uma cômoda, uma janela, e suas paredes exibiam algumas fotos emolduradas de família, de quando ainda eram uma família, antes de o pai se tornar um alcoólatra e agir de forma violenta com todos. Toby lembrava-se de quando o pai discutiu com a mãe e a puxou pelo cabelo e a empurrou no chão. E quando Lyra tentou intervir, ele a empurrou e ela bateu as costas no canto do balcão da cozinha. Toby sabia que nunca poderia perdoá-lo pelo que fez à mãe e à irmã. Nunca. Toby não se importava com o quanto o pai a espancasse. Ele simplesmente não sentia as pancadas. O que incomodava era o quão intencionalmente ele machucava as duas únicas pessoas de quem ele realmente gostava. E quando ele esperava no hospital, enquanto sua irmã dava seus últimos suspiros, a única pessoa que não correu para lá foi o pai. Toby ficou em pé junto à janela, olhando para a rua. Jurou ter visto coisas pelo canto dos olhos, mas rapidamente atribuiu tudo ao remédio que tomava. Quando chegou a hora do jantar e a mãe chamou por ele, Toby desceu as escadas hesitante e sentou-se à mesa, em silêncio, em frente ao pai, entre a mãe e uma cadeira vazia. O silêncio pairava enquanto os pais brincavam com a comida no prato, mas Toby se recusava a comer. Em vez disso, apenas observava o pai com um olhar vazio. A mãe percebeu o olhar dele voltando para o pai e cutucou levemente com o cotovelo. Toby olhou para ela por um instante e então baixou o olhar para a comida sem tocar nela. Toby deitou-se na cama, puxou o cobertor sobre a cabeça e encarou a janela. Estava cansado, mas não havia como dormir. Era impossível. Havia muito o que pensar. Ele debatia se deveria seguir as orientações da mãe e perdoar o pai, ou continuar guardando o rancor e a raiva fervilhante. Ele ouviu a porta ranger e a mãe entrou no quarto, andando silenciosamente até sentar-se ao lado dele na cama. Estendeu a mão e acariciou suas costas, que estavam viradas para ela. "Eu sei que é difícil, Toby. Acredite, eu entendo. Mas prometo que vai melhorar", disse ela suavemente. "Quando ele vai embora?" Toby perguntou com a voz trêmula e inocente. Connie olhou para os pés. "Eu não sei, querido. Pelo que sei, ele vai ficar por um tempo", respondeu. Toby não disse nada. Continuou olhando para a parede, abraçando o braço machucado junto ao peito. Depois de alguns minutos de silêncio, a mãe suspirou, inclinou-se para beijar a bochecha dele e saiu do quarto.
Boa noite, disse, fechando a porta. As horas passaram lentamente e Toby não conseguia parar de revirar-se na cama, cada vez que a imaginação lhe tomava. Ele ouvia o ranger dos pneus, o grito da irmã e se contorcia incontrolavelmente. Ele arrancou o cobertor, deitou-se de costas, puxou o travesseiro para cobrir o rosto e chorou nele. Sentia o peito subir e descer enquanto soltava cada respiração trêmula e soluçava em seu próprio pranto. Se não tivesse abafando o rosto, teria gritado e chorado ainda mais. Após alguns segundos, atirou o travesseiro longe e sentou-se curvado, com as mãos na cabeça, ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não conseguia se conter. Tentava, mas não conseguia evitar os gemidos e soluços enquanto tremia ali, sentado. Respirou fundo, levantou-se, caminhou em volta da cama até a janela e espiou para fora. Respirando fundo, tentando acalmar-se, esfregou os olhos e olhou para o grupo de pinheiros altos do outro lado da rua. De repente, parou. E o olhar prendeu-se em algo parado sobre o poste de luz. Ouviu um zumbido nos ouvidos e não conseguia desviar o olhar. A figura permanecia ao lado da poste, cerca de 2 palmos mais abaixo que ele, braços longos ao lado do corpo, encarando Toby com olhos inexistentes. A figura não tinha feições, sem olhos, sem boca, sem nariz. Ainda assim mantinha o olhar hipnotizado de Toby. O zumbido nos ouvidos aumentou a cada segundo em que ele continuava a encarar. E de repente, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, Toby acordou na cama. Sentiu-se diferente. Não estava com sono algum. E ao despertar conscientemente, sentiu como se tivesse ficado horas deitado, apenas olhando. Não havia pensamentos em sua mente. Sentou-se devagar e cambaleou até a parede. Mas ao ficar de pé, sentiu tonturas. Cambaleou até a porta e desceu as escadas. Os pais estavam sentados à mesa. O pai entretido com a pequena TV em cima da bancada e a mãe lendo o jornal. Ela levantou o olhar ao sentir a presença de Toby atrás dela. Bom dia, dorminhoco. Você dormiu até tarde, disse ela com um sorriso hesitante. Toby olhou lentamente para o relógio e percebeu que eram 12:30. Preparei seu café da manhã, mas esfriou. Eu ia te chamar, mas senti que você precisava descansar. A expressão dela mudou de alegre para preocupada quando viu o filho não responder. Você está bem? Toby caminhou até o pai, sentou-se ao lado dele. Sentia-se como se estivesse em piloto automático, sem controle sobre suas ações. Vinha tudo à tona, mas não parecia se registrar direito em seu cérebro. Estendeu a mão para o braço do pai, mas levou um tapa. O pai se virou abruptamente e chutou a cadeira. Não me toque, garoto! Ele gritou. A mãe levantou-se. Por que não cala a boca? Não é isso que precisamos agora. Os dias se passaram e as coisas continuaram como estavam. Connie passava a maior parte do tempo limpando a casa. E o marido, Rudy, passava a maior parte do tempo dando ordens a ela. Era exatamente como antes do acidente. Toby mal saía do quarto. Sentava-se à beira da cama e tremia. A mente vagava, mas os pensamentos mudavam rápido demais para serem lembrados. Ele andava de um lado para o outro no quarto, como um animal enjaulado, ou ficava olhando pela janela. O ciclo insalubre continuava. Connie continuava sendo empurrada pelo marido, submissa demais a ele, e Toby permanecia no quarto. Sem perceber direito, começava a mastigar as mãos, rasgando a carne dos dedos. Roía até as mãos sangrarem. Quando a mãe o encontrou fazendo isso, reagiu horrorizada. Levou-o às pressas para baixo e pegou o kit de primeiros socorros, enrolando as mãos dele. Terminou que ele não saíra de perto dela dali em diante. Ele se isolou tanto que passou a odiar a própria companhia. A memória tornou-se falha também.
Começava a perder a noção de minutos, horas, dias e assim por diante. Passou a falar sem sentido sobre coisas totalmente desconexas com as conversas que tinha. Falava que via tubarões na pia ao lavar a louça, ou via grilos nos travesseiros e via fantasmas fora da janela do quarto. Toda essa conversa sem sentido levou ao consultório de uma psicóloga. A mãe, ansiosa demais com a saúde mental do filho, decidiu que seria bom ele conversar com um profissional sobre o que vinha sentindo. Connie levou Toby ao médico, segurando sua mão e conduzindo-o. Chegaram à recepção e ela falou com a senhora que estava atrás do balcão. "Senhora Rogers?" perguntou a recepcionista. "Sim, sou eu." Connie assentiu. "Viemos ver o Dr. Olivier. Estou aqui com Toby Rogers." "Sim, por aqui." A recepcionista levantou-se e o conduziu por um corredor longo. Toby olhava para as obras de arte emolduradas nas paredes e prestava atenção no som do salto alto da mulher no piso de madeira. Ela abriu a porta de uma sala, com uma mesa e 2 cadeiras. "Se ele puder sentar aqui por alguns minutos, eu chamo o doutor." Ela sorriu e segurou a porta aberta. Toby entrou cambaleando e sentou-se à mesa. Olhou para a mãe e para a recepcionista antes da porta se fechar lentamente atrás deles. Ele olhou ao redor da sala, ergueu as mãos fortemente enfaixadas e começou a morder as ataduras para tirar o curativo. Mas foi interrompido quando a porta se abriu e uma mulher jovem, com cabelos loiros claros e vestindo um vestido branco com manchas pretas, entrou segurando uma prancheta e uma caneta. "Toby?" ela perguntou, sorrindo. Toby ergueu o olhar e assentiu. "Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Dr. Olivier." Ela estendeu a mão para cumprimentá-lo, mas ele hesitou ao notar as mãos enfaixadas. "Oh!" Ela sorriu nervosamente, limpou a garganta e sentou-se na cadeira em frente a ele. "Vou fazer algumas perguntas e gostaria que você respondesse o mais honestamente possível. Tudo bem?" Ela colocou a prancheta na mesa. Toby assentiu lentamente e apoiou as mãos imobilizadas no colo. "Quantos anos você tem, Toby?" 17, ele respondeu baixinho. Ela anotou no papel preso à prancheta. "Qual o seu nome completo?" "Toby Erin Rogers." "Qual é a sua data de nascimento?" 28 de abril. "Quem fez parte da sua família imediata?" Toby fez uma pausa antes de responder. "Minha mãe, meu pai e..." Ele parou, engasgou. "Minha irmã." "Eu soube sobre sua irmã, querido. Eu sinto muito." A expressão dela tornou-se triste, cheia de pena. Toby assentiu. "Você se lembra de algo do acidente, Toby?" Toby desviou o olhar. A mente ficou em branco por um instante. Ele olhou para o colo e ao redor. Ouvia um zumbido suave. Os olhos dele se arregalaram e ele congelou no lugar. "Toby?" a conselheira perguntou. "Toby, você está me ouvindo?" Toby sentiu um arrepio na espinha e congelou de novo, olhando lentamente para a pequena janela na porta, onde viu algo. Uma figura escura, sem feições, espiando-o. Ele ficou parado, olhos arregalados, o zumbido nos ouvidos ficando cada vez mais alto, até que a voz alta da conselheira quebrou seu transe. "Toby!" ela gritou. Toby deu um salto, caiu de lado da cadeira e foi encostar-se no canto da sala. A doutora Olivier levantou-se, segurando a prancheta contra o peito. Surpresa nos olhos, Toby encontrou novamente o olhar dela, respirando com dificuldade enquanto tremia. Naquela noite, Toby deitou-se na cama, olhos fixos no teto. Sentia-se prestes a dormir quando ouviu passos correndo pelo corredor. Ele sentou-se, olhou para a porta que estava completamente aberta. Não havia luz. Tudo era tão iluminado pelo brilho azulado da lua que entrava pela janela, deixando uma claridade fria. Ele levantou-se e foi lentamente até a porta quando, de repente, a porta que antes estava aberta bateu na cara dele. Ele arfou e caiu para trás, ficou sem fôlego ao bater no chão, respirando com dificuldade, olhos arregalados.
Aguardou uns segundos antes de se recompor em pé. Estendeu a mão e agarrou a maçaneta fria com a mão enfaixada. E abriu rangendo. Olhou para o corredor escuro e saiu às apalpadelas do quarto. A janela no final do corredor iluminava a escuridão com a luz azulada enquanto ele caminhava de ponta dos pés pelo corredor. Podia ouvir passos ao seu redor e risadinhas suaves acompanhadas do som de pezinhos correndo, como se uma criança tivesse corrido na frente dele. Rindo e perambulando por aí, o corredor parecia muito mais longo do que ele se lembrava. Parecia interminável. Como o trajeto de volta para casa após o hospital, ele ouviu uma porta ranger à frente. "Mamãe?" Ele chamou com a voz trêmula. De repente, a porta bateu atrás dele e ele deu um pulo. Virando-se, atrás dele, ouviu um gemido longo e arrepiante, que soava com um coachar bem perto do ouvido. Virou-se tão rápido quanto pôde e, de repente, encontrou o rosto da irmã, morta. Os olhos dela estavam turvos e brancos, a pele pálida, e o lado direito do maxilar pendia apenas por um tecido e músculo, um pedaço de vidro cravado na testa. E sangue preto escorria pelo rosto dela. O cabelo loiro estava preso num rabo de cavalo, como sempre estivera. Ela usava a camiseta cinza e os shorts de atleta, que estavam sujos e manchados de sangue. As pernas dela estavam dobradas em ângulos impossíveis. Ela ficou ali, soltando um longo som gutural, a apenas 1 centímetro do rosto de Toby. Toby gritou e caiu para trás. Começou a rastejar para longe dela, sem conseguir desviar o olhar dos olhos vazios e sem vida. Arrastou-se para trás até bater algo. Parou por um segundo. Tudo ficou em silêncio, exceto pela respiração pesada e pelos soluços dele. Lentamente ergueu os olhos e encontrou o rosto sem expressão de uma figura alta e escura que estava sobre ele. Atrás da figura escura havia fileiras de crianças, parecendo ter entre 13 e 10 anos. Olhos completamente pretos e sangue negro escorrendo de suas órbitas. Ele gritou e tentou se levantar, mas foi derrubado por obstáculos negros que se enrolavam no tornozelo. Caiu de bruços e levou o ar do corpo. Tentou gritar, mas não conseguia emitir som. Gaspou antes de tudo ficar escuro. Toby acordou sobressaltado. Foi apenas um sonho. Apenas um sonho. Deitou-se de novo e virou de lado. Sentiu como se o peso gigante estivesse saindo do peito ao respirar fundo. Levantou-se e foi até a janela. Não viu nada. Ninguém estava lá fora. Nenhum fantasma. Nenhuma figura. Nada. Ele ouviu o farfalhar e a tosse do pai do outro lado da porta. Sua porta estava fechada. Ele caminhou até lá e abriu, olhando novamente pelo corredor. Ele desceu o corredor e seguiu até a cozinha, onde encontrou o pai parado, fumando na sala de estar. Toby esperou um segundo e o observou, espiando pela quina da porta, até que um calor ardente começou dentro de seu peito. Uma ira profunda e fervilhante tomou conta dele. Ele ouviu as pequenas vozes imaginárias em sua cabeça. Faça isso! Faça isso! Faça isso! Elas cantavam. Ele se afastou e cruzou os braços sobre o peito. Sentia que finalmente tinha controle sobre si mesmo. Ao contrário das últimas semanas, desde que saíra do hospital, ele realmente trocava algumas ideias coerentes por breves momentos antes de elas serem encobertas pelo canto das vozes em sua cabeça. Mate-o. Ele não estava lá. Mate-o. Mate-o. E elas continuavam. Toby tremeu. Não, ele não iria fazer aquilo. Ele estava enlouquecendo? Não, ele não mataria alguém. Não podia. Ele odiava o pai, mas odiava a ideia de matar. Esse foi o seu último pensamento antes de cair em um estado letárgico novamente. A influência das vozes era forte demais. Ele começou a caminhar silenciosamente até ficar atrás do pai. Estendeu o braço sobre o balcão
e pegou no suporte de facas da cozinha a maior faca que estava ali. Agarrou-a na mão. Um arrepio tomou conta de seu peito. Ele soltou uma risadinha. Começou a rir tão forte que teve de prender o ar nos pulmões. O pai virou-se de repente e antes que pudesse reagir sentiu uma força bruta empurrando-o ao chão. Ele gemeu quando a cabeça foi puxada. O quê? Olhou para cima e viu o filho parado sobre ele, segurando a faca de cozinha na mão. Toby, o que você está fazendo? Tentou sentar-se e erguer as mãos em defesa, mas antes de entender, o garoto estava por cima dele. Ele tentou agarrar o pescoço de Toby, mas o filho bloqueou seu braço, segurando pelo pulso. Saia de cima de mim, seu moleque de merda! Ele gritou e, com outra mão, desferiu um soco torto no ombro de Toby. Mas o menino não parou. O olhar de Toby não estava normal. Parecia que um demônio o controlava. Ele recuou e tentou cravar a faca no peito do pai, mas este bloqueou o golpe. Segurando seu pulso novamente, deu um empurrão para afastá-lo, mas Toby chutou à frente das pernas do pai e acertou um chute forte bem no rosto dele. Ele recuou levantando as mãos no rosto, mas Toby se levantou e cravou a faca no ombro do pai. O pai soltou um grito alto e tentou arrancar a lâmina, mas antes que conseguisse, Toby desferiu um soco bem no rosto dele. Começou a golpear o rosto do pai repentinamente, rindo e ofegando. Sentiu um estalo no próprio pescoço, agarrou a faca e puxou para fora do ombro do pai. Desferiu uma estocada profunda no peito dele e continuou a cravar a lâmina no torso, o sangue jorrando e respingando por toda a parte. Ele não parou até que o corpo do pai ficou imóvel. Lançou a faca de lado e inclinou-se sobre o corpo, tossindo e arfando. Fixou o olhar no rosto destroçado do pai e ficou ali, tremendo, até que um grito alto quebrou o silêncio. Ele olhou para ver a mãe a alguns passos de distância, cobrindo a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo pelos olhos. Toby, ela gritou. Por que você fez isso? Por quê? Toby levantou-se e começou a recuar do corpo ensanguentado do pai. Recuou até a saída da cozinha, olhou para as ataduras encharcadas de sangue nas próprias mãos e ergueu o olhar para a mãe uma última vez antes de virar-se e correr para fora da casa. Correu até a garagem, bateu com força a mão no painel de controle na parede e apertou o botão para abrir a porta. Antes de sair, pegou os 2 machados do pai que estavam pendurados no suporte de ferramentas acima de uma mesa cheia de potes lotados de pregos e parafusos velhos e enferrujados. Um machado era novo, de cabo, laranja, brilhante e lâmina reluzente. O outro, velho, tinha um cabo de madeira e lâmina cega. Ele segurou os 2 machados em uma mão e pegou os fósforos e galão de gasolina debaixo da mesa antes de correr para fora da garagem, descendo a estrada de veículos e subindo a rua. Quando se aproximou do poste de luz que via na janela do próprio quarto, ouviu a sirene de polícia ao longe. Olhou para trás e as luzes vermelhas e azuis surgiram apressadas pela rua. Toby ficou parado por um segundo. Abriu a tampa do galão de gasolina e correu rua acima, espalhando gasolina por trás de si até chegar à margem da área do mato. Derramou o resto de gasolina antes de tirar um fósforo do bolso, riscá-lo contra a caixa e imediatamente largá-lo. Num instante, labaredas irromperam ao redor dele. O fogo alcançou as árvores e arbustos próximos e, antes de perceber, estava cercado pelas chamas. As silhuetas de carros de polícia eram visíveis através do fogo, enquanto ele recuava em direção à mata. Olhou para todos os lados, mas a visão estava turva. O coração batia disparado e ele fechou os olhos por um instante. Aquele era o fim. Aquele seria o seu fim. Toby sentiu uma mão em seu ombro. Abriu os olhos e viu uma mão grande e branca, com dedos longos e ossudos, pousados em seu ombro. Seguiu os braços até uma figura escura e alta. Parecia vestir um terno completamente preto, e o rosto era inteiramente em branco. A figura se agigantava sobre o pequeno corpo de Toby, encarando-o. Tentáculos se estendiam para fora de suas costas. Antes que pudesse reagir, a visão escureceu e só restou o som de zumbido nos ouvidos.
tudo ficou em branco. Esse foi o fim. Assim morreu Toby Rogers. Algumas semanas depois, Connie estava sentada na cozinha da irmã. Sua irmã, Lori, tomava uma xícara de café ao lado dela. Há cerca de 3 semanas, Connie perdera o marido e o filho, e algumas semanas antes perdera a filha no acidente de carro. Desde então, morava com a irmã. A polícia a mantinha ocupada. Acabaram de encerrar o caso e a notícia foi divulgada há 2 semanas. Mas a atenção do mundo já se voltara para assuntos completamente novos. Lori ligou a TV para um telejornal. Na tela, o repórter começou a anunciar a nova manchete. Temos notícias de última hora. Na noite passada foram registradas mortes de 4 indivíduos. Ainda não há suspeitos, mas as vítimas eram um grupo de crianças do ensino fundamental que estavam na floresta à tarde da noite. As crianças foram esfaqueadas e golpeadas até a morte. Os investigadores encontraram uma ferramenta no local do crime que parece ser um machado antigo e de lâmina cega, como podem ver aqui. As imagens mudaram para mostrar as fotos do machado exatamente como foi encontrado na cena. Os investigadores levantaram o nome de um possível suspeito, Toby Rogers, um rapaz de 17 anos que há algumas semanas esfaqueou o pai até a morte e tentou encobrir a fuga, incendiando a rua e a área da mata ao redor do bairro. Embora se acreditasse que o rapaz morrera no incêndio, os investigadores suspeitam de que Rogers ainda possa estar vivo, visto que seu corpo jamais foi encontrado. Irmãos e irmãs, venho mais uma vez por meio deste para agradecer a todos vocês que me seguem nessa jornada de contar e narrar histórias. E venho vos convidar mais uma vez, não somente para me mandar aquele pix e também me apoiar na plataforma Apoia-se, mas também para me seguir em todas as plataformas que estão na descrição deste episódio. Me segue lá na Twitch, poxa, onde eu falo sem filtro e sem cortes também. Vamos fazer uma comunidade no Reddit ou no Discord, sei lá. Verifiquem na descrição e se percam aí nos comentários. E, bom, mais uma vez, agradeço de coração a todos os seguidores e fãs. E é claro, agradeço aos deuses e a todos que compartilham de nossa devoção ao conhecimento profano. Que nossos caminhos sigam juntos, enquanto continuarmos a nossa jornada. Até o próximo episódio, pessoal.